Entre os projetos que serão executados em Minas está a criação de conselhos regionais. Eu fiz questão na campanha de dizer duas coisas que vão ser os eixos do nosso governo. Primeiro, nós vamos fazer um governo aberto, participativo, aberto à participação do cidadão e da cidadã. Eu dizia muito que é preciso ouvir para governar, e nós vamos fazer isso. Estar aqui em Divinópolis, que aliás é a primeira cidade que eu visito depois de eleito, já é um indicativo desse nosso desejo de governar perto das pessoas, próximo das pessoas, né? E a outra coisa é que se nós vamos ouvir para governar e vamos ter um governo aberto, você tem que regionalizar a ação do governo. Então vai ser um governo que vai ter uma característica de administração regionalizada. Nós vamos criar, logo de início, os conselhos regionais de governo. Fóruns regionais. Com eles, os mineiros poderão participar diretamente da construção de políticas públicas para suas regiões. Afinal, ninguém melhor do que você para decidir as prioridades da sua cidade e entorno. Serão 17 regiões ou territórios do desenvolvimento onde os fóruns vão acontecer. Participe e seja parte de um novo futuro de Minas Gerais. Participação. Esse é o caminho para fazer uma Minas Gerais mais justa e integrada. Fóruns regionais. Por todo o estado, com todos os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Eu estudei as constituições da Venezuela, da Bolívia e do Equador. Eles têm 5 poderes. O povo, o executivo, são os 2 poderes principais, e 3 poderes secundários, que é o legislativo, o Ministério Público e o judiciário. E eles dizem que o povo trabalha através dessas comissões, dessas mesas de debates, conselhos, comissões, e que cabe ao presidente ouvir a vontade do povo e seguir a vontade do povo. Basta dizer que na Venezuela o legislativo pode ceder o direito de legislar para o presidente por um período de 18 meses. Nós estamos adotando o modelo bolivariano, reduzindo o Congresso Nacional a sua nenhuma expressão, porque esses conselhos que são montados por eles, pelos amigos do rei, que evidentemente vai ser eleito pelo povo, mas quem está trabalhando não vai a uma eleição em que eles vão teleguiar para pôr os seus amigos dentro dessas comissões. E sempre que definirem uma linha lá Fórum de São Paulo, lá regime bolivariano, lá Cuba, é evidente que o governo vai dizer: eu estou ouvindo a voz do povo, dos conselhos e comissões eleitas pelo povo. E nós estaremos substituindo o Congresso Nacional, onde está a situação e a oposição, por comissões e conselhos deles, que serão por eles manipulados, como acontece com o Correia, o Morales e o Maduro, fazendo com que a democracia do Brasil desapareça. Enfim, o Congresso Nacional perde expressão, o Judiciário passa a ser um poder acólito e haverá um único poder executivo manipulando o povo como se fosse vontade popular possuir esses conselhos. Considero inconstitucionalíssimo. Fere o artigo 2º, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, e espero que, se o Congresso não anular, porque tem a possibilidade de anular, para zelar a sua competência legislativa, que nós tenhamos o Poder Judiciário Supremo declarando a inconstitucionalidade, que esse decreto tem densidade normativa própria e eu posso entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo. Pior para a democracia não poderia haver. Eu tenho a impressão que os detentores do poder demonstraram que não têm vocação democrática. Vamos combinar que o decreto é um golpe de Estado, porque a Constituição prevê que nós temos uma democracia representativa com rituais a serem cumpridos. A substituição desses rituais, ou a antecipação dele, por consulta a conselhos populares, que nós sabemos como é que são montados por militantes do PT, isso é uma forma de reduzir o Estado Democrático de Direito.
Primeiro assunto que trago aqui à tribuna, o decreto da presidenta Dilma Rousseff, de número 8.243, que cria, de forma monocrática, os conselhos de acompanhamento social das políticas do Estado brasileiro. Deputado Jânio Mendes, eu só posso ter duas leituras do decreto da Presidenta da República. Primeiro, um desprezo profundo pela democracia, porque a democracia representativa que vivemos na nossa República tem no Parlamento a principal representação de controle social das políticas do Estado. O governo federal tem hoje na sua estrutura alguns conselhos de acompanhamento de políticas públicas, como o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional de Educação, todos criados através de lei, com representações da sociedade, com representações bipartite, poder público e sociedade. Agora, através de decreto, sem no próprio decreto discriminar a forma da composição desses conselhos, criar para todas as políticas do Estado os conselhos de acompanhamento social através de uma canetada, me parece uma contradição tremenda para um partido que se apresenta como partido democrata e talvez esteja no desespero das eleições que estão se avizinhando aí, tornar esse país uma republiqueta, como algumas existentes que essa presidenta aplaude e apoia. Então, a nossa posição clara, esperamos que tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal reajam através de uma iniciativa legislativa anulando esse decreto do Poder Executivo. Esperamos que o Parlamento se coloque em defesa da sua autonomia e da sua importância num sistema de democracia representativa como o nosso. Não é possível mais, deputado Jânio Mendes, os parlamentos se dobrarem aos desejos do Poder Executivo. E aí estamos falando para todos os parlamentos brasileiros. Por isso a crise nessa nossa representação, por isso a desvalorização, o descrédito que o cidadão tem das nossas casas parlamentares. Porque para atender aos desejos do governante do Poder Executivo, os parlamentos se submetem a qualquer coisa. Se não tiver uma reação urgente das nossas duas casas legislativas federais, nós estaremos vendo a derrocada total do parlamento brasileiro frente à importância da sua representação. Esperamos que os parlamentares que prezam o papel do exercício parlamentar, que sabem a importância da independência do parlamento na organização da nossa República, que saibam o papel que temos que cumprir, independente de serem de bancada de sustentação ou bancadas não alinhadas. O importante nesse momento é uma união em defesa do parlamento brasileiro. Revogar esse decreto através de uma iniciativa legislativa é obrigação de todos aqueles que estão naquela casa e que de fato se entendem enquanto parlamentares. Pondé, você quer falar sobre essa questão dos órgãos públicos submeter as decisões aos conselhos populares? Eu quero falar uma coisa importante, porque assim, esse tipo de prática que é bem ao gosto da sensibilidade bolivariana, que destruiu a Venezuela, certo? Como destruiu Cuba e outros países que a gente conhece a história do século XX e começo do XXI, esses conselhos populares, eles na realidade são uma espécie de aparelhamento do Estado, um aparelhamento indireto por grupos militantes, porque veja bem, o povo, como se fala, passa o tempo cuidando da própria vida, o que é normal.
trabalhando, pagando conta, levando o filho para a escola, enfrentando o filho com febre, crise no casamento, viajando de férias. Ou seja, as pessoas que normalmente se ocupam com esses conselhos populares são pessoas que representam um aparelhamento da vida democrática, é uma espécie de golpe totalitário indireto, em que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais que não fazem nada na vida além disso, cercando os órgãos legislativos do país para fazer com que, supostamente representando a população, eles vão transformando na realidade o país daquilo que eles querem. Isso é uma das coisas mais sérias que está acontecendo no Brasil. Aos poucos vai se tentando instalar um governo bolivariano com essa tendência totalitária, dizendo que representa o povo, porque o povo, nós estamos trabalhando, pagando conta. A gente não tem tempo para ficar em conselhos populares. Isso é uma espécie de soviete. Nós temos outros... Senadoras, anuncio à Casa a apresentação de um decreto legislativo com o objetivo de sustar os efeitos do Decreto Federal de número 8.243, publicado no Diário Oficial pela Presidência da República. Nós sabemos que a instituição Poder Legislativo é essencial ao Estado de Direito Democrático. Nela estão fincados os alicerces básicos da democracia. Ao longo da história, em várias oportunidades, atentou-se contra a soberania do Poder Legislativo. Os atos institucionais, notadamente o ato institucional número 5, possibilitava a cassação de mandatos e até mesmo o fechamento do Congresso Nacional. O decreto 8.243 não impõe cassação de mandatos, não propõe o fechamento do Congresso, mas deseja um Congresso Nacional da ficção, Congresso Nacional para a encenação, para a homologação, a convalidação dos atos emanados do Poder Executivo. Uma espécie de almoxarifado à disposição de quem governa o país. A Câmara dos Deputados disse um não rotundo a essa questão, saiu inclusive aqui na Apple Times, o site Apple Times. Então, a curiosidade em quem que votou contra isso aí, ou seja, a favor do decreto para que se instaure os conselhos populares, o modelo soviético, aqui no Brasil. PT, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, obviamente, se é comunista, que é o modelo comunista aqui no Brasil. E o PSOL, os não bons e velhos de sempre, os comunistas de sempre, os esquerdistas de sempre. Esquerdista eu acho um termo muito ainda suave, né? Eles são comunistas, o PCdoB é Partido Comunista do Brasil, então tem que deixar isso bem claro. Aqueles que são contra a propriedade privada, inclusive,